Sou desse chão onde o rei é peão com o laço na mão, laça, fere e marca. Lembra dessa música? Novela O Rei do Gado. Vamos falar um pouquinho sobre a novela O Rei do Gado. Mas afinal, o que a novela tem a ver com história? Bem, a novela O Rei do Gado é um clássico da teledramaturgia brasileira escrita pelo Benedito Rui Barbosa, que foi exibida originalmente na TV Globo em 1996 a 1997. E a novela ela é famosa por abordar temas como a reforma agrária, a luta pela terra e as rivalidades entre as famílias de latifundiários, a Metzenga e a Berdinazzi, que tem origens italianas e uma história de desavença que se estende por gerações, né? Então, o protagonista, Bruno Mezenga, o rei do gado, interpretado pelo belo ator, belo que eu falo não a beleza dele, né? Ele ser um excelente ator. O cara é belo também, né? Não tenho isso não. Antônio Fagundes, que era um grande pecuarista, e a Luana Berdinazzi, interpretada pela belíssima Patrícia Pilar, que era uma boia fria que perdeu a memória e não sabia da sua origem. Então o romance deles é um dos pontos centrais da trama que busca unir essas duas famílias rivais, né? Então o Rei do Gado foi um grande sucesso de público, e também de crítica, e já foi reprisada algumas vezes, e eu acho que todas as vezes que foi reprisada eu assisti, além de assistir novamente na Globoplay recentemente. Ela foi tanto na TV aberta, né, a Rede Globo, quanto também no canal Viva, demonstrando relevância e temporalidade. A novela também é marcada por sua trilha sonora memorável e por ter lançado luz sobre questões sociais importantes que a gente vai daqui a pouco abordar, né? Bem, O Rei do Gado é uma novela que vai se aprofundar em diversas questões sociais, e questões muito importantes no Brasil, especialmente as relacionadas ao campo. O Benedito Barbosa, ele é um autor que é justamente conhecido por abordar esses temas aí do campo, na novela Pantanal, Renascer, não essa novela agora, né? A antiga, essa novela agora, Terra Nostra, né? Uma novela que também tem o Antônio Fagundes. É uma novela que trata do povo imigrante que vem para trabalhar no lugar dos escravizados, né? Dos ex-escravizados. Acontece a Lei Áurea, então eles não queriam empregar os escravizados, então eles trazem imigrantes. E a Terra Nostra vai abordar o tema desses imigrantes trabalhando aqui, principalmente os vindos da Itália, né? Enfim, Paraíso, Paraíso eu não assisti. Sim, a Moça assisti. Caboclo assisti umas 6 vezes. Velho Chico, essa não assisti. Esperança. Que mais? Tem aqui. Os Imigrantes, né? Uma novela de 81 e 82, né? Ou seja, então o Benedito Rui Barbosa, ele está sempre aí colocando a zona rural, o campo, como pano de fundo, né? Como cenário, né? A natureza, né? Como cenário.
E também ele é outra coisa muito comum do Benedito Rui Barbosa nas suas novelas é as famílias e o patriarcado, né? Veja aí no Rei do Gado, o Bernardes e Mezenga, em Renascer, José Inocêncio e sua relação difícil com o filho caçula, João Pedro, né? Enfim, são temas bem interessantes para se debater. Na novela Rei do Gado, ele vai tratar ali sobre a luta pela terra e a reforma agrária. Então, esse tema, esse tema é o tema central da novela, né? Porque ali é onde o Bruno Mezenga vai conhecer a Luana, né? O líder do movimento, ele invade uma terra, né? Invadir aqui entre aspas, né? Ele invadiu a terra com base no que o deputado havia dito, porque eles invadiam terras improdutivas, em que eles trabalhavam naquela terra para poder aí. Eram terras que não eram produtivas. E quando eles invadem essa terra improdutiva, eles acabam descobrindo que invadiram a terra de um proprietário, né, que era o Bruno Mezenga, né? Então aí veio aí o conflito entre eles, né, entre o Movimento Sem Terra e o grande latifundiário, o Bruno Mezenga, que também daí ele vai conhecer a Luana. Então o Rei do Gado vai trazer aí esse tema num horário nobre, que é um tema muito difícil de se abordar, né? Um tema muito complexo também, porque principalmente hoje num país polarizado, né? Mas o Movimento Sem Terra, ele sempre foi retratado de forma pejorativa, preconceituosa, enfim. É claro que a gente sabe que existiram alguns líderes que o que eles fizeram é passível sim de repudiar, né? Mas a gente também não pode olhar para um movimento e achar que os movimentos são todos iguais, né? Que todo mundo age da mesma forma. Tá? Enfim, vai tratar ali sobre a questão fundiária. Né? Então a novela vai retratar o acampamento do MST, que vai apresentar as dificuldades e as motivações das famílias que vivem ali, né, que esperam um pedaço de terra para cultivar. Personagens como Regino e Jacira são os líderes desse movimento, eles vão humanizar a causa, mostrando as perspectivas deles, né, do Sem Terra. É por isso que a novela de 95, 96, 97, eu acho ela uma novela excelente por isso, porque ela, além de explicar, de esclarecer o que é o Movimento Sem Terra, né, ela também humaniza aquelas pessoas que estão ali, né, pessoas que não têm onde morar, que não têm o que comer. É claro que hoje em dia existe um discurso de que eles são terroristas e tudo, mas isso advém muito da galera da direita, o pessoal do agronegócio, né, que aí tem que criar essas narrativas para poder desmerecer o trabalho do MST. Também não estou querendo dizer que eles são santinho, não. Tá? Só estou aqui dizendo que esse discurso geralmente vem da direita e grande parte aí fantasma, tá? Não são discursos reais. Então, os latifundiários e a grande propriedade vai trazer aí esse contraste, né? A realidade dos grandes proprietários de terras, como Bruno Mezenga e o Jeremias Berdinazzi, que detinha muitas terras enquanto outros
geralmente não tinha nada, né? Então vai aí retratar esse contraste e gerar debates sobre essa questão da distribuição de terra no Brasil. Que mais? O conflito e a violência no campo, também muito presente, né? A disputa por terras que vai levar conflitos, inclusive também até mortes, né? Que vai refletir a violência real que historicamente assola o campo brasileiro. As pessoas falam, o Brasil é um país pacífico. O Brasil não é um país pacífico. O Brasil é um país violento. A história do nosso país ela é em cima de violência, de massacre, tá? Se surge um movimento aqui, a repressão é totalmente desproporcional. Enfim, né? O nosso país não é um país pacífico. A história dele é em cima da violência. O segundo ponto que a novela vai tratar é sobre a desigualdade social e a pobreza no campo. Então a novela vai trazer essa desigualdade gritante entre os que possuem muita terra e os que vivem em condições de miséria, como os boia-frias, né? A personagem da Luana Bernardes, que se torna aí uma boia-fria e perde a memória justamente nessa condição aí totalmente desigual, né, desumana, por assim dizer, né, já que quando ela cai e perde a memória, justamente ela vinha num pau de arara com muitas pessoas ali levadas para trabalhar, né, ela sofre, e além também da violência que ela sofre, os assédios, né, então é uma questão de vulnerabilidade e, e, e exploração que muitos trabalhadores ali são submetidos. Então a busca por dignidade, por uma vida melhor é uma constante para esses personagens. Então veja que quando alguém está vulnerável, qualquer discurso para eles é fácil de acreditar e seguir, porque a vulnerabilidade, a vida que eles tinham, uma vida de miséria, qualquer coisinha, qualquer migalha que fosse prometido a eles, eles aceitavam de mão beijada. As relações de trabalho no campo. Né? O Rei do Gado também aborda as condições de trabalho no campo, muitas vezes precárias e desumanas, como acabaram de falar. A vida dos boiafrias que viajavam longas distâncias para trabalhar por baixíssima remuneração, sem direitos trabalhistas. Então, isso tudo é mostrado ali de forma crua, levando o público a refletir sobre a exploração do trabalhador rural. Outra coisa, a identidade e busca por origens. Embora não seja estritamente social, a questão da identidade e a busca por origem é muito presente, especialmente com o Luana e a rivalidade entre os Berdinazes e os Mezengas. Né? Essa busca por pertencimento e reconhecimento também pode ser vista como um reflexo da busca por identidade e por um lugar na sociedade que muitas pessoas marginalizadas no campo sofrem. A gente também passa por isso hoje, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, né? Muitas vezes sofrem aí violências como a destruição de identidades. Eu dei aula para a escola indígena da Ponte, lá em Calcaia, e muitos alunos, quando levei eles para o Museu do Ceará, eles vendo a história dos povos indígenas, eles questionavam se eles de fato eram povos indígenas. Né? Ou seja, muitos destes que eram indígenas haviam já perdido a sua identidade há muito tempo. Então, muitas coisas que a gente falava sobre os povos originários, eles não tinham um pingo de conhecimento, porque não vivenciavam mais essa cultura. Então, isso é um tipo de violência.
que o nosso país é causador, né? E por último, a questão da cultura e os costumes rurais. A novela também é um retrato da cultura sertaneja e dos costumes do homem do campo. Aqui eu quero trazer à tona essa palavra sertaneja, porque a gente fala hoje sertaneja porque a palavra se ressignificou, né? E ficou sendo colocada para o pessoal ali do centro e do sul, né? Do campo do centro e do sul, centro-oeste também. Mas a palavra sertaneja, ela é uma palavra que é derivada de uma derivação adjetiva de quem mora no sertão, né? O sertão, o sertanejo. Então, quando a gente fala que cultura sertaneja, a cultura sertaneja é a cultura do sertão, é a nossa cultura nordestina. Né? Que essa palavra ela foi colocada para o povo do campo lá do sul de forma pejorativa, já que era uma palavra atribuída a quem vinha do norte, a quem era do norte, quem pertencia ao norte, e era uma coisa ruim. Então, para que eles pudessem olhar para a cultura do homem do campo, eles deram um nome pejorativo, né? Ou seja, rebaixando a cultura, quando o chamavam de sertanejo. Mas aí a palavra acabou, ao longo do tempo, se ressignificando, e por isso que a gente hoje fala, né, de cultura sertaneja, que é a cultura do homem do campo. Então, a novela O Rei do Gado vai tratar muito sobre essa cultura, desde a linguagem até as músicas, né, que a trilha sonora é um sucesso à parte. Eu costumo dizer que pode ser que tenha outras, né, mas eu não passou por mim. Mas a trilha sonora da novela O Rei do Gado, para mim, é a melhor trilha sonora de todos os tempos de novela. Não existe uma novela que tenha uma trilha sonora tão belíssima quanto a novela O Rei do Gado. Eu gosto muito também da trilha sonora de Cabocla, mas O Rei do Gado é 10. Tá? Então, a novela ela traz essa cultura da língua, da música, das tradições, dos valores. Então, o Rei do Gado ele celebra a vida rural. Ao mesmo tempo, também, claro, que vai expor as mazelas, como a gente já viu, né? A forma de trabalho no campo, as desigualdades, desumana, enfim. Então, em resumo, o Rei do Gado foi muito além de uma simples história de amor e rivalidade familiar. Na realidade, ela cumpriu um papel fundamental ao trazer à tona discussões sobre reforma agrária, sobre desigualdade social, sobre as complexas relações no campo brasileiro, contribuindo por um debate necessário na sociedade. Então veja que quando as pessoas falam assim, quem assiste novela é um desocupado alienado, que só é levado pelas massas. Cuidado com esse discurso também, né? Claro que tem muita gente que é alienada, que assiste por assistir, mas as novelas, tal qual os livros de literatura, conta a história, conta um pedaço da nossa história. E o Benedito Rui Barbosa, ele é um desses autores que tem um pedaço da história contada nas suas novelas. Então, essa é a novela Rei do Gado. Né? Uma novela que trata sobre questões sociais que vai trazer aí pro debate um assunto que
na época não era tão fácil de se abordar, principalmente sobre o movimento sem terra, e a novela trouxe isso. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, veja essa novela na Globoplay. Isso aqui não é propaganda, tá, gente? É porque realmente conhecer um pouquinho da nossa história, né? Eu não estou dizendo que a novela está falando da nossa história, mas quando ela trata das questões, ela está falando, abordando nossa história. Então ela sim contribui para a nossa história. Um grande abraço.